Bonjour, mes amis. Bom dia, meus amigos. Vocês estão bem? Vous allez bien? Ça va, très bien. Então, hoje a gente vai falar da família e amigos. Ami, família e ami. Como que a gente fala em francês, né? Pai, mãe, irmão, amigos. E também a gente vai ver alguns pronomes possessivos em francês, né? Meu, minha, né? Então, bora lá. Então, les élèves apprendront a. Então, os alunos vão aprender a parler de leur famille et de leurs amis. Então, falar sobre a família e os amigos. Utiliser les pronoms possessifs de base. Usar pronomes possessivos básicos. Poser e répondre a des questions simples sur la famille. Fazer e responder perguntas simples sobre a família. E décrire brièvement des relations. Escrever brevemente relações. Très bien. C'est ça l'objectif de la leçon d'aujourd'hui. É esse o objetivo da lição de hoje. Vamos lá, então. Então, começando pelo vocabulário. Vocabulaire, la famille. Como que a gente fala pai e mãe? Vamos começar pelo pai. Pai em francês é père. Répétez avec moi. Père. Père. Ou de uma maneira, essa é a maneira mais formal, né? Agora, se você quer falar papai, é papá. Papá. Très bien. E mãe é mère. É um i aberto. Mère. Mère. Ou mãe, né? Mamãe é mamá. Para falar irmão é frère. É um i mais aberto, ó. Frère. Frère. Irmão. Para falar irmã é sœur. Sœur. Meio que um o com um i, né? Ó. Sœur. Sœur. Irmã. Para falar avô é grand-père. Grand-père. Ou, de uma maneira vovô, ó, vovô é papi. Papi. Papi é vovô. Grand-père. Avó é grand-mère. Grand-mère ou mami. Mami. Très bien. Tio é uncle. 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 Tia é tante. 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 Tia. Primo é cousin. Cousin. Lá, como lá? Cousin. Prima é cousine. 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 Filho é fi. Fils. Fils. Olha lá, como F e S. Fils. É filho, fils, ó. Importante escrever, escrevam, hein? C'est très important d'écrire. Importante escrever para memorizar. E filha, fille. 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 Amigo é ami. E amiga é ami. Então, vai depender do contexto para entender se é amigo ou amigo que ele quer falar, né? Que a pessoa quer falar. Então, eu vou repetir uma vez, vocês vão repetindo comigo. Père, mère, frère, sœur, grand-père, grand-mère, oncle, tante, cousin, cousine, fils, fille, ami, ami. Très bien. Ça, c'est le vocabulaire de la famille. On va continuer. E lá, on va regarder une chose très importante. Nós vamos continuar, vamos ver uma coisa muito importante, que são os pronomes possessivos, ou pronom possessivo. Em francês, para a gente falar meu, é mon. O exemplo aqui, ó. Mon père. Mon. Para a gente falar minha, é ma. Eu não coloquei nenhum exemplo aqui. Mas, por exemplo, ma mère. Não. Ma mère.
Ma mère. Minha. Para a gente falar meus e minhas, lá não tem essa diferença do plural, do feminino e do masculino no plural. Então é me. Então, mes frères, mes sœurs. Aqui é um exemplo, né? Mes frères, meus irmãos. Mes parents, meus pais. Mes amis, meus amigos. Então, mon, ma e me. Très bien. E para falar teu, tua, né? Geralmente, se você mora em, em São Paulo, né? A gente não costuma falar teu, tua, né? A gente fala seu, né? Mesmo para a pessoa que está em frente a gente, né? A gente acaba falando seu, né? Mas em francês, a gente diferencia uma pessoa que está na nossa frente ali, em contato com a gente ali, e uma pessoa que está mais distante. A pessoa que está mais distante é o seu, sua, né? E a pessoa que está mais perto é o tu, né? Vamos lá. Teu, em francês, é ton, como por exemplo, to nami. To nami. Em francês a gente faz a liaison, né? A gente liga, né? A ligação, né? Ton ami. Teu amigo. Ou ta ami, né? Por exemplo, um exemplo com tá, né? Ta ami. E para falar teus e tuas, é te cousin. Um exemplo ali, ó. Te cousin. Tuas primas. Cabinha. Agora, para falar o seu, sua, uma pessoa que está mais distante, né? A gente acaba não fazendo essa diferença em algumas regiões do Brasil, né? Mas uma pessoa que não está frente a frente com você, você está falando dela, né? Ah, son ami. Tipo, uma pessoa que está mais distante de você. Você está conversando com alguém, você quer falar de alguém. Ah, son père, ele é para lá, ele não está aqui. Entendeu? Por exemplo, ó, o som é o seu, o sa é o sua, e o C é suas e seus. Um exemplo lá. Sa mère. Por exemplo, eu estou falando com uma pessoa, eu falo sa mère, né? A mãe de uma pessoa, né? Sa mère. Ou lá, ses enfants. Então, som, sa, si. Cabinha. E para falar nosso, nossa, nossos, nossas. Então, para falar nosso, nossa, não tem. Aqui é sempre masculino. Não tem feminino e masculino aqui. Aqui é sempre masculino aqui nesse notre. Então é notre, família, notre. É sempre o notre. Para o nosso e o nosso. Notre. Lembra da Catedral de Notre-Dame? Da nossa. Para quem é católico, né? Não sou católico, mas para quem é católico, né? Catedral de Notre-Dame. Olha lá, Notre-Dame, que é nossa mãe, né? Como Maria, né? Dame, como Maria, né? No, nós ami, nós ami, é o nossos, nossas, nós ami. Vê como que eu falo nós ami, eu faço a ligação aqui, tem que juntar, nós ami. A mesma coisa para o vosso, vossas, né? De vocês. No caso aqui seria tanto para fação. É que assim, em francês, quando você está falando de uma maneira mais formal, isso não tem muito no português, né? Mas quando você está falando com o senhor, uma maneira mais formal, com o seu professor, com o seu chefe, você vai sempre usar o vous. E o vous, ele funciona tanto para vocês e quanto para você. Com os amigos, você vai usar o tu. Mas com uma pessoa mais formal, no contexto formal, é o vous. Então, para falar, por exemplo, com o professor, né? Votre oncle, né? Com seu tio, olha lá, vosso tio, né? Tem essa diferença, tem que se atentar bem nisso. Usar o formal, quando é para usar o formal, com o professor, com uma pessoa que você não conhece. Vodka, que é o vossa, vosso, e o vu, que é o vossos, vossas. A gente não usa esse vosso, vosso e vossos, vossos em português, né? A gente acaba sempre falando seu, sua, né? Mas lá é vodka uncle, vosso tio, e vous cousine, vossas primas. Très bien, très bien. Então, répétez avec moi. Mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, no, no, votre, vous. Très bien, très bien. Là, on verra des verbes essentiels, ou verbos essenciais.
Nas aulas anteriores, a gente acabou já conjugando eles, né? Mas aqui a gente vai relembrar um pouquinho deles. Verbos essenciais em francês. O ser e o estar, que é o être, que tem a ver com uma être. O ter, que é o avoir. O se appeler, que é o chamar-se. E o gostar, que é o aimer. Vamos começar pelo verbo être. Être em francês é tanto o ser como o estar, né? É tanto para descrever uma característica da pessoa, como por exemplo ali, ó, eu sou estudante, je suis étudiant, como para descrever se a pessoa está doente, por exemplo. Geralmente em português você vai falar eu sou estudante e eu estou doente. A gente usa o estou. E em francês você vai sempre usar o être. Eu, je suis malade, je suis étudiant. On va conjuguer lá le verbe être. Vamos conjugar o verbo être? Vou colocar isso aqui para baixo. Vamos conjugar o verbo être. Vocês se lembram? Je suis. Tu es. Il. Tu es. Tu es. Il. Elle. O. Né. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Tá vendo como faço a ligação aqui? E il, elle sont. E aqui a gente tem um exemplo de uma frase, né? Je suis étudiant. Je suis étudiant. Tá vendo como que a estrutura é a mesma? Foi o que eu coloquei aqui embaixo, ó. A estrutura acaba sendo a mesma, ó. Sujeito, verbo e o complemento, como em português. Sujeito, G. Verbo, o verbo être. E o complemento, etudiante. Etudiant, etudiante, que é o estudiante é o feminino. Muito bem. Vamos ver o verbo ter. O verbo ter é o avoir. Olha a frase ali, ó. Eu tenho dois irmãos. J'ai deux frères. J'ai deux frères. Vous vous souvenez qu'est-ce que c'est do? Do c'est dois. Então, vocês lembram como conjuga o verbo avoir? Vamos conjugar ele? J'ai, tu as, il, elle, on a. O on em si é o agente em português. Agente. Nous avons, vous avez, e il, elle, on. E lembra que esse vous aqui, tanto para o plural para vocês, quanto para uma questão mais formal. Lá, j'ai deux frères, eu tenho dois irmãos. E o verbo se appeler? Você lembra como se conjuga o verbo se appeler? Olha lá, o exemplo lá, ó. Je m'appelle Maria. Je. E aqui, te adiciona o je m'appelle. Tu s'appelle. Il, elle, on s'appelle. Ó, aqui, tu s'appelle. Que é tu s'appelle. Nous, nous s'appelons. Nous s'appelons. Vous
s'appelait, vous s'appelez, e il s'appelle. Aqui, faltou o S aqui, né? Nous s'appelons, vous s'appelez, nous s'appelons, nous appelons, vous s'appelez, aqui é só um L, e il, elle s'appelle. Très bien. Donc, je m'appelle, tu t'appelles, il, elle s'appelle, nous appelons, vous appelez, il, elle s'appelle. Très bien. Très, très bien. Le verbe aimer, que é o gostar. J'aime ma famille. J'aime ma famille. Vamos lá. Donc, j'aime. Lá, tá vendo que a gente faz a contração aqui? Em francês, a gente faz a contração quando a gente termina com uma vogal e o outro começa com uma vogal. Então, j'aime. Tu aimes. Il. Elle. Importante escrever. Escreva. On aime. Nous aimons. Vous aimez. Il. Elle. Aime. Il. Elle. Aime. Il. Elle. Aime. Très bien. Très bien. J'aime ma famille. Viu como usou ali o pronome possessivo, né? J'aime ma famille. Família é feminino. Por causa disso. J'aime ma famille. Très bien. On va continuer. Frases típicas. Frases úteis, né? Frase típica. Frases úteis, né? Você se lembra dessas frases aqui? A gente já viu, né? Alguma delas a gente já viu, né? Comment s'appelle ton père? Como se chama seu pai? Olha lá. Comment s'appelle? Como se chama? Tá vendo aqui? É uma pessoa que está distante. Como se chama uma pessoa que está distante? Não é comment tu t'appelles. Comment s'appelle ton père? Como se chama seu pai? Olha lá. Mon frère s'appelle Jean. Mon frère, alguém que está distante, ó, se chama João. Como no português, né? A gente usa C também, se chama. Mon frère s'appelle Jean. Em francês, João é Jean. J'ai du sœur. J'ai du sœur. Eu tenho duas irmãs. J'ai du sœur. Eu tenho, j'ai du sœur. Duas irmãs. O voici em francês significa aqui está. Voici, voici, aqui está. Ma famille. Olha o pronome possessivo aí. Ma famille. Família. E o outro aqui, ó, com o pronome possessivo também, ó. Aqui também, né, ó. Mon père. Mon frère. Masculino, né? Olha o tom aqui, ó. Ton père. Feminino, é masculino, né? Aí eu tenho aqui, G. Eu tenho. J'aime mes amis. Eu gosto dos meus amigos. E lembra que esse mes aqui não varia se for feminino ou masculino, no plural, né? J'aime mes amis. É importante escrever. Escrevam essas frases, anotam elas. Muito importante para vocês memorizarem. Vamos fazer um exercício prático? Eu vou ser o A e vocês vão ser o B e depois a gente vai inverter. Muito bom, né? Então vamos lá. Posez une question à votre camarade e répondez. Vamos lá, eu vou ser o A. Comment s'appelle ta mère? A gente somos amigos, né? Como s'appelle ta mère? Se fosse uma pessoa mais formal, eu ia falar Como s'appelle votre mère? Vamos lá. Como s'appelle ta mère? Combien de frères as-tu? Très bien. Agora a gente vai inverter. Você começa, vocês vão ser o A e eu vou ser o B. Elle s'appelle Carla. J'ai un frère.
Muito bem, né? Ó, como s'appelle ta mère? Esse ta aqui é um pronome possessivo. Feminino, né? Ta mère. Ela s'appelle Carla. Combien de frères as-tu? Quantos irmãos? Olha o combien. Esse verbo é muito importante. Vai ter uma aula dedicada para falar sobre o quantos, né? Para fazer perguntas, né? Essas palavrinhas principais para fazer perguntas, como, né? Quanto, né? E j'ai un frère. Eu tenho um irmão. Muito bem, muito bem. Importante vocês escreverem essa frase, né? Agora, aqui, ó, a gente não vai ver o vídeo, a gente vai ouvir uma música. Essa música que chama Ma Famille Alain Lelé. Depois vocês pesquisam no YouTube essa letra, vocês vão encontrar o vídeo. E o vídeo, é legal que o vídeo ele tem umas animaçãozinha, né? Deixa eu pegar aqui, ó, Ma Famille, que é importante, que falam, porque, ó, como eu coloquei aqui, ó, cette chanson présente les membres de la famille avec des paroles simples et répétitives accompagnées de visuels clairs. Então, essa música, cette chanson, apresenta les membres de la famille, os membros da família, avec des paroles, com palavras simples e repetitivas. Com palavras simples e repetitivas, acompanhadas de vídeos claros, né, visuais claros, né, para ver uma mãe, um pai. Vamos lá, eu vou colocar uma família, chama minha família. Ma famille, Alain Loli. A gente vai escutar. Mon père, ma mère, mon petit frère, ma soeur n'est pas là. Mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle, ma tante, mon père, ma mère, mon petit frère, Nicolas. Ma soeur n'est pas là. Mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle. Importante, assistam o vídeo. Vocês viram o que ele falou? Na música ele falou também, ó, Petit frère. Depois vocês veem a letra com legenda, mais fácil. No começo é complicado de entender mesmo. Mas é importante ver o vídeo, assistam a música. Petit frère é meu irmão mais novo. Petit pequeno, meu irmão mais novo, mais pequeno. Petit frère. E para falar irmão mais velho? Mais velho. Grand frère. Meu irmão mais velho. Muito bem. A música é muito legalzinha. Escutam a música, escrevam. Muito bem. Como dever de casa, devoir, deveres, tarefa, écrire un petit texte sobre votre família. Escrever um pequeno texto sobre sua família. Escreva um pequeno texto sobre sua família. Mon père é dentista. Mon père coloca a profissão. Mon père ou ma mère ma mère s'appelle. Mon frère, mon petit frère. Escreva uma frase. Próximo. Posez trois questions sur la famille d'un camarade. Vou fazer 3 perguntas sobre a família de um colega. Importante para vocês falarem assim, né? Como s'appelle sa mère, né? Família de... Como s'appelle la mère
midi, tá, 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 tá. Então, monta umas frases. Importante montar umas frases. Ó, revisei o vocabulário, aquele pronome possessivo, revisa o vocabulário, os pronomes possessivos. Importante revisar. Revisam meu, minha, nossa. Revisam eles. Tá bom? O resumo da aula, né? O vocabulário. Hoje a gente viu nom de la famille, nom de la famille, les amis. Então, a gente viu o vocabulário, nomes de família e amigos. A gente viu o pronome possessivo simples, a gente viu os pronomes possessivos simples. A gente viu os verbos essenciais, être, avoir, s'appeler, aimer, que é ser, ter, chamar, se gostar. É importante escrever a conjugação deles para memorizar. E lá a gente faz algumas questões simples. Então, façam a tarefa, façam essas questões simples. Merci beaucoup por votre atenção. Muito obrigado. Um bom dia para vocês, se é de dia, ou uma boa noite, se é de noite. Então, bonne journée, ou bonne soirée, ou bonne nuit. E a bientôt, meus amigos. Ou até uma próxima vez, meus amigos. Um abraço para vocês. Merci beaucoup.